Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. Hoje é dia 27 de maio de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 55 minutos, 24 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet, no Facebook, a Natália Pinguim, uma pessoa que se intitula Vênus Poetisa, deve ser o nome que ela mesma atribuiu a ela. Provavelmente não deve ser esse nome, o nome dela, mas seja bem-vinda. O Flávio Carlos Levinsky Vilela e a Nancy Chiarati. A Daniele Buoso também está conosco hoje pela internet. Pelo YouTube, a Luciana Herrera. Todos eles desejando uma boa noite a todos. Falei todos. E todos não respondeu só um, não é todos, né? Acho que 3. Então não são, mesmo assim não é todos ainda, né? Eu não respondi, Tá vendo? Tá vendo? O que o pessoal vai pensar da gente? Hã? Muito bem. Nós estamos estudando o referido livro, o capítulo 3, capítulo 3º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. O item é o item 2, separação da alma e do corpo. A questão é a de número 158. Na questão 158, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida. 158. 154, o meu está marcado. Não, 158. O meu está marcado 158. Não, tá certo, 158, já achei. O meu tem um monte de marcação. O meu também, ó. Só nessa página aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datas diferentes. 2005, 2009, 2011, um monte de coisa. Podemos começar novamente? Ó? O pessoal que não deu boa noite, bem feito, isso é castigo, viu, Góis? Vamos lá. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo, e por fim de uma nova existência? Resposta dos espíritos superiores a Kardec, uma pálida ideia. Bom, quem já estudou o Livro dos Espíritos algumas vezes, e a obra de Kardec, a obra básica, pelo menos, de Kardec, sabe que essa resposta é perfeita. Realmente, o espírito, quando se liberta do corpo, está muito além desta imagem que se faz da larva renascendo na borboleta, né? Bela, formosa, esvoaçante e tal. Muito além disso, né? Eles continuam respondendo o seguinte: a imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazeis. É apenas uma imagem, né? Para se dar uma ideia do significado da morte do corpo e do renascimento do espírito na pátria espiritual. Apenas isso, né? Porque realmente é muito além disso. Rigorosamente muito além disso, né? A vida espiritual é maravilhosa. Para quem sabe viver a vida material, melhor ainda. Questão de número 159.
Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Resposta: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás, no primeiro momento, envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Dá para entender, não? Ah, que maravilha, né? Quer dizer, não tem sentimento de culpa, não vai temer olhar nenhum e nem nenhuma acusação, absolutamente nada, está com a sua consciência limpa, né? Por isso que os espíritos, em outros momentos, eles dizem assim: trata de ter a consciência limpa e bem feliz você já se sentirá desde já, desde esse momento. Questão de número 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Resposta: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Então, independente de estar encarnado ou não, os espíritos que nos precederam na morte, pela morte, nós conseguimos encontrá-los ou reencontrá-los. Questão de número 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Resposta: geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, mesmo na morte acidental, na morte violenta, por acidentes violentos, quando há morte instantânea, a separação da alma simultaneamente. Acontece acidente, há separação. O que deixa para nós algum alento, porque o espírito não sofre com aquela circunstância. Né? Questão de número 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. O que prova que o espírito não depende da cabeça estar ligado ao corpo para poder pensar, sentir, notar, analisar, verificar. Não é? Não depende disso. São coisas totalmente independentes, né? O espírito é totalmente independente do corpo. Por isso que ele continua com consciência, né? Mesmo após ser decapitado. Ele diz assim: mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. É a mesma coisa que o sujeito vai tomar injeção, tem medo de injeção e cai desmaiado. Né? Mesma coisa. O cara tem tanto pavor daquilo que desmaia antes da injeção, né? Ou antes da decapitação. O cara é muito bravo antes de chegar ali, né? Na guilhotina. Depois que chega na guilhotina, o cara fica mansinho. Sabe o que é, senhor? Sabe o que é, senhor? Eu vejo essa molecada, faz tanto, assalta, usa droga, ameaça a polícia pelo Facebook, depois cai na mão da polícia, fica um mansinho. Kardec comenta
dá o seguinte acréscimo de explicação no comentário dele, dizendo o seguinte: não se trata aqui, senão, da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Ou seja, ele vai ter consciência da vida material, das coisas que o rodeiam, não da vida espiritual. Ele não está na vida espiritual, né? Se não perde essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas a duração é muito curta e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Ficou alguma dúvida a respeito disso que a gente acabou de estudar? Não? Então, item 3, perturbação espírita. Questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Resposta: consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Para aqueles que estudam a doutrina espírita, muitas vezes essa afirmação causa alguma preocupação. Mas não é para causar preocupação nenhuma, viu, gente? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Porque, por exemplo, quando a gente está com muito sono, quando a gente acorda no sono profundo, a gente também fica perturbado, muitas vezes, sem saber onde está. É desse tipo de perturbação que ele fala, né? Um momento de insegurança, de incerteza a respeito daquilo que está acontecendo. Mas logo em seguida toma consciência. E está tudo ok. Questão 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se depreendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, ou seja, o materialista, aquele ligado às coisas materiais, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Ou seja, ele está intimamente ligado à matéria. Intimamente ligado à matéria por todos os laços possíveis e imagináveis. Questão 162, você ficou perdida? O que você não compreendeu, Natália? Escreva aí que a gente vai procurar esclarecer. Tá bem? A decapitação é aquela que acontecia na França, no tempo de Kardec, né? Através da guilhotina. Né? Então, enquanto a pessoa é decapitada, enquanto houver vida orgânica no corpo, ou seja, enquanto os órgãos ainda tiverem vida, o espírito conserva a consciência de si mesmo, a consciência daquilo que está ao seu redor. É isso que ele explicou. Algumas vezes acontece, pela preocupação da morte, essa perda de consciência antes do suplício, ou seja, antes de ele ser guilhotinado. E eu dei o exemplo das pessoas que têm medo de injeção, né, que desmaiam antes de tomar a injeção. É semelhante, né? Só que no caso do guilhotinado, ele vai perder a vida. Então, a pessoa que vai tomar a injeção retoma a sua vida de relação normalmente, porque os órgãos não extinguiram as suas forças, né? A vida ainda no corpo. No caso do guilhotinado, não, ele não vai mais retomar a vida física, porque a vida orgânica deixou de existir, os órgãos não estão mais em funcionamento. Dá uma lidinha novamente aí, se você tiver mais alguma dúvida, então escreva a sua dúvida no chat aí, que a gente procura esclarecer, tá bem? Muito bem. A
pergunta 164, nós já lemos a pergunta, né? Ele disse, não, isso depende, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Está ligado intimamente à matéria, como nós estávamos comentando. Tá bom, você entendeu então? Ótimo. O Everson Moura está conosco. Bem-vindo, gaúcho de Porto Alegre. Seja bem-vindo entre nós, viu? É um prazer tê-lo aqui conosco. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? E os espíritos superiores respondem o seguinte: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então não há privilégio nenhum em conhecer a doutrina espírita. Simplesmente se conhece o processo, né? E o sujeito vai se dar conta do processo, né? E vai entender por que aquilo está acontecendo. Mas, como dizem os espíritos superiores aqui, a prática da caridade, né, é que realmente vai exercer a maior influência. Então, independente de ser espírita ou não, quem pratica a caridade vai ser beneficiado tanto quanto o espírita que conhece o processo e pratica a caridade. Kardec acrescenta uma explicação aqui que é longa, mas bastante interessante, e aclareia bem a questão. Ele diz o seguinte: no momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. Eu já fiz várias vezes essa pergunta aqui, a maioria já passou por isso, né? E é isso aí, eu já passei por isso, eu entendo perfeitamente aquilo que Kardec está falando, porque uma vez eu senti isso com uma profundidade muito grande. Eu fiquei 2 dias sem dormir, no terceiro dia o sujeito me acordou às 5h30 da manhã, não sabia onde eu estava. Me deixou dormir na boleia do caminhão, estava viajando, caminhoneiro, cegonheiro. Ele falou, deixa que eu durmo na rede hoje, você dorme na boleia do caminhão. Na boleia é uma cama, né? Praticamente uma cama. Aí eu dormia, do jeito que eu caí na cama, era umas 1h30 da manhã, 1h mais ou menos. Quando foi 4h30, 5h, ele chamou. Nem sabia onde eu estava. Aí que, depois de alguns segundos que eu vi a pessoa e reconheci o caminhão e tal, que eu fui saber me dar conta do que estava acontecendo, né? Então é exatamente isso que Kardec está explicando. Ele diz, a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria, de que se desprendeu. E que tudo se dissipa, e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aquele em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, no suicídio, suplício, acidente, apoplexia, apoplexia eu anotei aqui, mas eu não estou conseguindo ler direito. Derrame cerebral. O quê? Derrame cerebral. Derrame cerebral, isso mesmo, eu anotei aqui, mas não estava conseguindo ler, anotei em letra miúda, e meio rápido aqui, eu consigo ler cerebral. Mas é derrame cerebral, isso mesmo, apoplexia, derrame cerebral, ferimentos, etc.
ou então, nesses casos, né? Mortes violentas, por suicídio, por suplício, acidente, derrame cerebral ou apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreenda que esteja separado. Olha que interessante, né? Parece tão incrível essa situação, né? Ah, nossa querida Isabel Feitosa entrou. Bem-vinda, viu, Isabel? Boa noite. E ela está dando boa noite a todos também. A Isabel, que frequentou a casa, que está hoje lá em Porto Alegre, se não me falha a memória também, junto com o Everson Moura, que está no Novo Hamburgo. Ah, está indo. Bom, também é grande Porto Alegre. Né? Novo Hamburgo a Porto Alegre que nem fala o mineiro, um tirico de espingarda. Né? Bem-vinda, viu, Isabel? É um prazer tê-la conosco. O mais interessante é o que ele vai explicar agora. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não o ouvem. Essa ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Interessante a gente fazer uma reflexão, como a gente sabe que tudo que Deus impõe a nós tem um caráter didático, ou seja, é para ensinar os espíritos, né? De alguma maneira, estejam eles encarnados ou não. Sempre é com esse objetivo que o Criador impõe aos seus filhos determinadas circunstâncias. A gente fica aqui raciocinando, né? O que leva, essa circunstância vai levar esse espírito a aprender o quê? Né? Pararam para pensar nisso, não? Ele mantém a ilusão, né? Dessa situação, da situação de que ele está vivo, que ele está encarnado, dirige às pessoas que ele gosta, filho, esposa, marido, genro, nora, netos, e etc., né? E não compreende por que as pessoas não ouvem. Fica falando com as pessoas normalmente, dialogando com as pessoas, fazendo perguntas, pedindo conta disso, daquilo. Né? Interessante isso, né? Porque a gente sempre comenta, sobretudo às sextas-feiras, a gente comenta muitas vezes aqui, mas sobretudo às sextas-feiras, a questão da conscientização do homem, da imortalidade da alma. Essa é a função é o propósito dessa situação aqui. Conscientizar o espírito sobre a realidade da imortalidade da alma, do qual ele é proprietário e não sabe. Ele é dono da sua imortalidade. Ele é um espírito imortal e não se deu conta disso durante todas as suas encarnações e muito menos na última, né? Onde dedicou a sua vida à sensualidade, né? A satisfazer as suas sensações físicas. Né? Significa, então, que ele está assim porque ele ainda não se deu conta, apesar de ter sido várias já, ele não se deu conta ainda que ele é imortal. Ele não se deu conta que já desencarnou, e essa realidade para ele, da imortalidade da alma, que é para nós uma realidade, para ele não é realidade. E vai continuar não sendo. Vai continuar não sendo até ele se dar conta. E aí ele vai reencarnar novamente não sabendo. Não é assim não é assim que acontece. Ele vai ficar tanto tempo quanto seja necessário, até se conscientizar, voltar o seu pensamento a Deus, porque imagine você uma pessoa que não acredita na imortalidade da alma, ou que negligenciou essa realidade. O cara passou uma vida inteira e negligenciou. Eu não quero saber disso não me interessa. Tem muitos assim, não interessa, certo? Esse sujeito, essa pessoa, se conscientiza da imortalidade da alma. O que significa isso emocionalmente, psicologicamente para esse espírito? O quanto isso afeta esse espírito emocionalmente, psicologicamente? Vai afetar muito. Ele vai ficar completamente, vamos dizer assim, desguarnecido de qualquer proteção que ele imponha a si mesmo e aos outros. Ele vai ficar vulnerável.
O que ele vai fazer nesse momento? Vai voltar o seu pensamento a Deus, humildemente, porque aí ele vai reconhecer a grandeza do Criador, não é isso? Vai voltar o seu pensamento a Deus, pedir perdão pelas suas faltas, por tudo aquilo que ele fez contra os seus irmãos, não é isso? E vai fazer com que os bons espíritos, seu espírito guia, volte a se aproximar dele e a dar a ele bons conselhos. E aí ele começa todo um processo de elaboração, de construção de uma nova encarnação, ou reencarnação, se for no mesmo planeta, para poder vencer as suas más tendências, vencer a sua incredulidade, vencer tudo aquilo que ele fez de equivocado na sua última encarnação. Esse é o processo, para todos, indistintamente. Para todos. Pega o pior cara que tem na Terra, o pior, o mais sádico, Stalin, matou 100 milhões de russos. Impôs a fome na Ucrânia. Impôs o chamado Holodor, matar pela fome. Matou milhões de ucranianos. Pega o Stalin, mesmo processo. O processo é o mesmo. Independente do tempo que leva. Independente. O processo é esse. Vai passar por esse mesmo processo. E novamente ele desencarna e... Se ele não se deu, se ele não... Vamos supor que ele programa uma nova encarnação para vencer as suas tendências. Não venceu, vai acontecer a mesma coisa outra vez. Então, mesmo que ele não... Entendi. O processo é de aprendizado, é de evolução. Até cair a ficha dele. O espírito, a lei que rege a nossa vida, uma das principais é evolução. Então, o espírito não evolui, ele só evolui, acumula conhecimento. Então, mesmo que ele passe por uma encarnação e não se deu conta disso, ele recaia, ele reincida em todos os erros do passado, ele já aprendeu mais alguma coisa e vai passar pelo processo novamente. Até ele se dar conta, até ele amadurecer do ponto de vista moral. Até ele adquirir maturidade do senso moral. Esse é o processo. Alguma dúvida? Para mim, não. Não? Você está falando com ele, eles estão falando com você? Ele tinha perguntado para mim outro dia. É burro, muito burro. Vai um monte de vezes. Bom, é só perguntar, porque se tiver dúvida... Não, ele foi muito burro. Ah, tá. Porque morre um monte de vezes, não é? Caramba. Não, mas não é questão de lembrar, viu? Não é questão de lembrar. A gente tem que entender que o processo da reencarnação é um processo onde o espírito sofre uma ação muito violenta do corpo. O corpo incide sobre o espírito e muitas vezes domina o espírito. Você imagina um espírito que tem a tendência às coisas materiais, ele se envolve com o corpo, de cara. Ele tem essa tendência, ele encarna para vencer essas tendências. Mas chega aqui, muitas vezes pede uma situação cômoda, de riqueza, de bens, de posses, de mando e tal. Chega aqui, se defronta com essas facilidades, o que ele faz? Muitas vezes, além de não vencer, reincide nas mesmas coisas que ele reincidiu em outras encarnações. E na próxima toca arrastar uma vida miserável sobre a Terra. O mendigo, sujeito à violência, sujeito à fome, à miséria. É assim que a vida ensina desse jeito. A lei de evolução ensina desse jeito. O espírito tem que aprender. Ou aprende resignadamente, abaixa a cabeça, se humilha diante do Criador, reconhece a grandeza do Criador e se humilha diante dele. Eu não estou falando de humilhação, daquela subserviência, não estou dizendo isso. A humilhação que eu falo é a aceitação, a resignação e aceitar uma vida aqui na matéria, uma vida difícil, que constrange o espírito, que abafa as qualidades do espírito, que tira do espírito toda a sua liberdade, né? Aceitar resignadamente essa situação com vistas a uma vida espiritual gloriosa. Esse é o propósito. O propósito da nossa encarnação é exatamente essa. Evoluir, crescer, progredir, acumular conhecimento,
com objetivos da vida espiritual. Os objetivos são sempre esses. O que o pessoal faz? Se dedica integralmente à vida material, deixando a vida espiritual para segundo plano. Já contei a história daquele médico da Mantina, lembra? É o caso. Mas então é maioria, né? Não sei se a maioria. A vida é engraçada, porque às vezes ela coloca. Às vezes o cara passa uma vida inteira assim, e chega no momento da vida dele, a vida dá tanta lambada, mas tanta lambada, que ele se curva. Perde os bens materiais, perde aqueles que ama, perde isso, perde aquilo, se vê sozinho na vida e acaba cedendo. Ele acaba compreendendo. Tanto que os espíritos ensinam que quando quando o espírito, durante a sua vida, ele se arrepende, é muito importante. O arrependimento em vida é muito importante, porque é uma fase que ele ganha na vida espiritual. Esse processo de passar por muitas dificuldades na vida espiritual para arrepender-se, ele já fez aqui. Então ele já desencarna arrependido. Então, ele não precisa passar por todo aquele processo para que ele, por si, entenda que é um espírito imortal e que ele deve resignação, que ele precisa ser resignado diante das coisas, que ele deve ser humilde perante o Criador, perante o nosso Criador. Ele não precisa passar por todo esse processo. Esse processo já está, vamos dizer, vencido. Ele desencarna sabendo que ele cometeu os equívocos, ele está arrependido daquilo que cometeu, e o processo para ele vai ser mais rápido. Não resolveu nada. Ou seja, os problemas que ele acumulou estão acumulados, né? Mas o processo para retomada, para vencer esses problemas, é mais rápido. E é uma grande coisa. Já imaginou você ficar 200, 300, 400, 500 anos vagando às vezes pela própria Terra ou em outros planetas, sem saber o porquê, sem se dar conta, né? Lembrando muitas vezes de Deus, que Deus, e volta, continua ali marcando passo, até entender. É um processo longo para o espírito, dolorido. Tanto que eles ensinam lá nos mundos transitórios, né? Que os espíritos que passam longo tempo em estado de erraticidade vão para esses mundos transitórios para descansar antes de uma nova encarnação. São espíritos que sofrem muito, um tempo de erraticidade muito longo e sofrido, porque se eles vão descansar é porque eles estão cansados. Cansados do quê? De sofrer. E não é um cansaço físico, é um cansaço moral. Porque lembra daquela questão dos mundos transitórios? Exatamente isso, né? Esses mundos transitórios existem em função desses espíritos. Eles vão para esses mundos, dão um tempo lá, descansam, já se restabeleceram, se reaveram com as leis de Deus, né? Estão mais conscientes dos seus problemas e vão, depois desse descanso moral, vamos dizer assim, vão retomar o processo da elaboração de uma nova encarnação e tal, e vão começar um processo de retomada da sua evolução, do seu crescimento moral e intelectual. Vamos lá, ele continua explicando. Esse fenômeno é facilmente explicado. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, tá vendo? Ele não acredita na vida, na imortalidade da alma. Para ele, a morte é o fim de tudo. De aniquilamento. Ora, como continua a pensar? Como ainda vê e escuta? Não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra. Semelhante, não porque tenha órgãos, tenha olho, tenha ouvido, semelhante porque em aparência é a mesma aparência que ele tinha quando estava vivo, apenas isso. Não tem órgão nenhum,
nenhum desses órgãos que nós conhecemos no corpo físico. Mas como quem molda o perispírito é o pensamento do espírito, ele molda o seu perispírito com a mesma aparência que ele tinha quando estava encarnando. Cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele não sabe que é o perispírito, ele pensa que é o corpo mesmo. Ele o julga sólido e compacto, como o primeiro. E quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Eu canso de fazer isso com os espíritos aqui na casa. Quando tinha médium, né? Agora não tenho médium. Quando eu tinha médium, está vendo aquela parede branca ali? Está vendo? Vai até aquela parede. Está lá, perto da parede? Tô. Agora enfia a mão na parede. Enfiou? Vai. Minha mão passa do outro lado. Pega com a sua mão direita, pega o seu braço, o seu antebraço da esquerda. Você não consegue pegar. Eles começam a perceber essa situação inédita para eles, né? Que tem espírito que é tão grosseiro que ele espera abrir a porta para passar. Para ele, a porta é um impedimento. Espera o ônibus abrir a porta para entrar no ônibus e coisas do gênero. Assemelha-se esse fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes, que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades, e não é. O sono e o sonho é atividade do espírito. Como o sonâmbulo, o lúcido, ele entra no estado de sonambulismo, ou seja, o corpo fica inerte, mas o espírito consegue, através do corpo, descrever tudo aquilo que ele está vendo, ele não acredita que ele está dormindo, que o corpo está dormindo. É que nem às vezes a gente tem alguns sonhos e a pessoa está muito longe e parece ser tão real aquilo. Mas é real. Então, é isso que mata. É real. Daí o fato do sonâmbulo não acreditar que está dormindo. Entendeu? Porque para ele está com o corpo vendo aquilo. Mas é real mesmo. É assim que tem que ser mesmo. Mas tem pessoas que a gente nem conhece. Mas quem disse que você não conhece? 5 anos estudando o livro dos Espíritos, quase 6 anos. E você ainda está se questionando a respeito dessa realidade tão corriqueira. Mas é real mesmo. Quem disse que você não conhece aquela pessoa? A Denise Gonçalves, que está encarnada em Jaú, a Denise é que não conhece, a Denise encarnada. Mas a Denise Espírito, essa conhece. Mas o interessante é que eu estou passando por aquele processo. Não, a pessoa não está tendo Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem garante para você que não? Quem garante para você que não? Escuta, você para de ler horóscopo, né? Ele continua explicando o seguinte. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não os tenha ocorrido inopinadamente, ou seja, de repente. Mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste os próprios funerais, como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhes dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. Até o momento de compreender a verdade. Isso aqui devia estar em negrito, viu? Isso aqui devia estar em negrito, porque essa é a realidade. A função é essa. A função é pedagógica. Ou seja, o sujeito vai ficar naquela situação, não é por punição. Ele tem que entender que é um espírito mortal. Ele tem que entender que é um espírito, que a alma sobrevive, que ele é um ser imortal. É isso que ele tem que entender, que ele não entende. E muitas vezes não quer se dar conta disso ao longo da vida. Deixa para depois. E o depois, para ele, fica complicado.
A perturbação que se segue à morte nada tem de penoso para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perceberam ao mesmo tempo, nem sempre se revêem imediatamente. Desculpa, perceberam não, pereceram. Pereceram, que todos os que pereceram ao mesmo tempo, nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se ocupa com aqueles que lhe interessam. Então, o sujeito desencarna lá num acidente grave de avião, de trem, um monte, desencarna lá 300, 400, 500 pessoas, sei lá, cada um vai para o seu lado, cuidar das suas coisas, não vai ficar um ligado com o outro, conversando a respeito do acidente, né? A não ser que haja muita afinidade, que se reconheçam de imediato, que tenham consciência daquilo. Caso não, vão procurar aquilo que lhe interessa, como nós fazemos no nosso dia a dia, como nós fazemos quando encarnados. Não muda nada, a morte não muda nada. A pessoa continua sendo aquilo que ela pensa. Por isso que é importante mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa realidade em relação à imortalidade da alma e ao ser imortal que existe em nós durante a vida, durante a existência corpórea. É extremamente importante, para facilitar esse momento. Né? No momento do desligamento, isso vai ser muito facilitado. Né? Nós vamos facilitar em muito o nosso desprendimento, vamos facilitar em muito a consciência, o despertar dessa consciência depois do desencarne, ela vai ocorrer mais rapidamente, né? Revermos os nossos queridos, nossos amados, vai facilitar em muito, estarmos bem, né? Estarmos tranquilos, podemos, por exemplo, dar início, se não imediatamente, ou logo depois, a um trabalho no mundo espírita, visando uma reencarnação futura e assim por diante. Ele vai facilitar muito. Começar um curso logo em seguida, estudar alguma coisa, aprender, entrar em contato com os bons espíritos, nós vamos merecer isso, né? Com espíritos melhores que nós, para aprender com eles cada vez mais, e assim sucessivamente. É disso que Jesus falava, né? Em outras palavras, é disso que ele falava. Muito bem. Alguma dúvida a respeito disso que nós estudamos? Então, nós vamos passar para o capítulo 4, pluralidade das existências, ou reencarnação, como queiram. É uma lei natural também, e uma das 5 principais, as quais estaremos estudando no próximo mês, no curso Fundamentos do Espiritismo. Item 1, da reencarnação. Questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. O que chama a atenção nessa resposta de vocês, para vocês? Hã? Ele não... Exatamente isso. Mas ele não falou submetendo-se a uma nova expiação. Entenderam? A vida não é expiação. Nós é que fazemos da prova a expiação. Nós sempre reencarnamos para passar por provas e não por expiação. Passamos por expiação porque somos renitentes no mal, reincidimos no mal, visamos o mal, praticamos o mal, só pensamos no mal, desejamos o mal, praticamos o mal. O espírito não reencarna para passar por expiação. Esse mundo é um mundo de expiação e provas, porque os espíritos que aqui encarnam precisam passar por expiações, porque mereceram as expiações, as quais construíram para si mesmos.
Você quer dizer que ele não aprende na expiação, só aprende na prova? A expiação para ele, na realidade, não é que é infrutífera, pelo contrário, tudo tem objetivo pedagógico aqui na Terra. Mas a expiação é um tempo pelo qual, se ele tivesse sido agido de maneira diversa, de maneira diferente, ele podia aproveitar aquele tempo de expiação para vivenciar uma prova e se adiantar mais rapidamente. Entende? Ele não precisaria passar pela expiação. A gente acaba criando a expiação porque é renitente no mal, persiste no mal, insiste no mal. O cara ele se suicida numa encarnação, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, continua se suicidando. Que nem o caso do seu João, que eu contei para vocês. O irmão desencarnado vai avisar, não tente suicídio, que você vai ficar... Você não vai desencarnar, vai ficar cego o resto da vida. Ele tentou suicídio com 23 ou 24 anos de idade. O seu João deu um tiro, na têmpora tinha lá e ouviu. Ele mostrou que a marca do tiro com a garrucha, dá o tiro, a bala transfixa o cérebro dele, de lado a lado, secciona o quiasma óptico dos nervos, secciona os nervos ópticos, deixa ele cego a vida inteira e não matou o homem. Ele foi avisado com todas as letras, contado por ele, para mim, para ela. Dentro do carro, estou levando ele na Praça das Bandeiras, ali no início da 9 de julho, para eles pegarem um ônibus, eles iam para Santa Marta, e ele contou para a gente essa passagem dele. Então, precisava passar pela expiação? A pergunta é essa. A pergunta é essa, que fica essa. Precisava passar pela expiação? Não, evidentemente que não. Mas construiu uma vida miserável para ele, dos 20... Ele, quando a gente conheceu, ele tinha uns 70 anos, né? Mais ou menos. Dos 23 aos 70, é tempo barbaridade. Não sabe, está passando por isso. Certamente, podia estar vivendo uma vida bem melhor. Mas vamos lá. Questão 166A. Como ela realiza a alma, né? Essa nova existência, pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Outra vez, eles não citam expiação. Prova da vida corpórea. Aprende-se como espírito e se coloca em prática na matéria. Prova. 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Resposta: sim. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Quem diz o contrário? Quem? Quem diz o contrário, gente? As religiões não reencarnacionistas. Sobretudo a Igreja Católica, os evangélicos e outros, né, que não admitem a reencarnação. Né, o que é um grande absurdo. Como é que o cara pode, numa encarnação, né, muitas vezes vencer uma má tendência, quando na realidade a vida facilita o exercício dessa má tendência, inclusive alimenta e retroalimenta essa má tendência. Como é que o cara pode vencer numa encarnação? Não vence mesmo. Eu penso assim, que não vence esses frequentam, estão ali ligados à igreja, né? Mas esses que não frequentam seriam bem mais fácil para pensar, né? Como se bastante gente que não frequenta, né? Talvez pelo menos não é religiosa. Não é religiosa, não, mas o que ele diz aqui... Quando eles têm umas tempestades. O que ele diz aqui é que aqueles que dizem ao contrário, o contrário da reencarnação, querem manter as pessoas na ignorância. Olha, se eles conseguem manter a pessoa na ignorância, qual é o objetivo? Dizer, pessoal, é o seguinte: faz o que eu vou te dizer que você está salvo. Não é esse o papo? Então, para ser salvo, o que você tem que fazer? Primeira coisa, investir na obra de Deus.
Aí como é que você investe na obra de Deus? Dando dinheiro para Deus? Não. Se jogar para cima, ele não vai catar. É isso? Ele joga para cima. Deus não pega o que cai no chão, ele cata. Cai no chão, pô. Não tem dono. É assim que eles agem. Porque toda pessoa que não tem consciência da vida futura, ou que não se entende por espírito imortal, ou que não tem consciência das leis naturais que regem a vida dos espíritos, ele se sente fragilizado. O primeiro que chega para ele e fala, vou te salvar, ele acata, ele abraça. Se o cara está doente, ou está com dificuldades familiares, no relacionamento, no casamento, com dificuldades no serviço, ou com dificuldades sociais, né, passando por privações, o primeiro que fala para ele que vai conseguir resolver a vida dele, ele abraça. E que bom que encontra, porque tem que estar lá na igreja. Essa tal de relação, né, que fazendo. É esse o problema. Então, por que isto é pernicioso para o espírito? Porque ele vai estar sempre na dependência de quem diz para ele que vai resolver o problema dele, quando quem tinha que resolver o problema dele era ele mesmo. Esse é o caso. Ninguém vai resolver o problema de ninguém. Nem os espíritos resolvem o problema de ninguém. Nem Deus resolve o problema de ninguém. Nem Jesus, nem os espíritos de ninguém. Quem resolve nossos problemas somos nós mesmos. Você falou de Deus, depois você falou de Jesus? Mas nem nós, às vezes tem que não, mas Jesus vai resolver. Ele não resolve, Jacaré. Jesus não resolve, não. Ele pode te dar bons conselhos, como ele dá. Ele pode te dar sustentação espiritual, como ele dá. Ele manda seus enviados. Eles são de 2 ou mais pessoas que estiverem reunidas em meu nome lá, estarei no meio delas. Então, mas não resolver os problemas. O que acontece é que eles vão lá, foi eles que não resolvem o problema dele, daí ele dá o mérito para aquele cara falar, não, foi porque eu fui lá. Fulano resolveu. Ele, né, É isso mesmo. ele começa a dar mérito para as pessoas. Exatamente. Exatamente. Eu ouço bastante isso. Ele Exatamente. resolveu o problema porque ele foi lá, mas daí ele não pensou, ele não resolveu, né? E como ele foi lá, ele dá o mérito para Quanto maior a ignorância, maior a fragilidade da pessoa. Quanto maior o conhecimento, mais a pessoa se liberta desse tipo de coisa. Por isso que o fundamental é conhecimento. Conhecimento. As pessoas têm que ter conhecimento. Saber quem ela é, confiar nela. Se ela não confia nela, como é que ela vai confiar em Deus? Pô? Se ela não confia na criação de Deus, como é que vai confiar em Deus? Então, é por aí que o sujeito começa a se libertar. Primeiro, que ele entende que ele pode. Segundo, que ele entende que se ele quiser, ele pode mais ainda. E terceiro, que ele entende que ninguém é representante de Deus na Terra. Que Deus não precisa de representante. Acabou, fim de conversa. Ah, mas os caras querem isso? E como é que fica o prestígio social, o caviar de todo dia, os brioches? Como é que fica? Não pode, né? Porque vai querer tirar a mordomia do cara? Você deixa de ser ruim, né? Mal, né, cara? Vamos lá. 166C. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta curta, grossa e objetiva. É evidente. Quer dizer, não deixa a menor dúvida. Reencarnação é uma lei. Acredite nela se quiser ou não muda a realidade. O fato da pessoa não acreditar na reencarnação não muda o fato de que ela vai ter que encarnar ou reencarnar. Não muda isso, pura e simplesmente. Questão 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, na realidade, ele dividiu aqui as encarnações em 2 fases principais.
A encarnação na vida corpórea grosseira, como é a nossa, e a encarnação depois desse estado grosseiro que nós vivemos. São duas situações completamente diferentes. Enquanto nós estamos numa situação grosseira como essa, enquanto nós somos espíritos grosseiros como nós somos, a encarnação pesa muito. Depois que nós saímos desse estágio para o mundo de regeneração, ou para os mundos felizes, a encarnação tem outro caráter, completamente diferente desse. Totalmente diferente. Deixa de ter o peso que essa encarnação tem. Deixa de limitar o espírito como essa encarnação limita. O espírito tem mais liberdade. Ele vive, ele pensa com mais qualidade, ele se locomove com mais qualidade. O corpo dele é muito mais sutil que o nosso. Portanto, não impinge, não impõe tanto sofrimento ao espírito. Não é? Mas é completamente diferente. Então, é isso que a gente depreende dessa resposta dos espíritos, né? Ele diz assim: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Olha como o progresso é lento para nós, os espíritos que estamos num mundo como esse. Um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais as provas da vida corpórea. Então, nós vamos, enquanto estivermos num mundo grosseiro como esse, vamos ter que suportar a grosseria dessas existências. Questão 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Resposta: não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Questão número 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Item 2, justiça da reencarnação. Ficou claro esse item 1 aqui, para todos? Vou sonhar com ser espírito puro. Eu vou vocês, tá? Caramba. Vai ver como é que é. Item 2, justiça da reencarnação. Questão número 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Essa palavra dogma está aqui colocada não como imposição de fé, mas como princípio fundamental. Viu? Não tem nada a ver com o dogma de fé, tá? Que é imposição de crença. Só para ficar claro, senão fala, pô, o espiritismo não tem dogma. Aí o Kardec faz essa pergunta como dogma, né? Parece contraditório, mas na realidade, em que se funda o princípio da reencarnação seria essa tradução. Mas é o princípio mesmo, tá? O objetivo é esse mesmo. Tá? Como dogma, porque todo dogma é um princípio, né? O dogma da fé, ou dogma de fé, é um princípio, só que imposto, né? Você não discute aquele princípio. Neste caso aqui, não. Neste caso está sendo mais do que discutido, né? Aqui está discutido. Então é um princípio mesmo. Na realidade é mais que um princípio, é uma lei, né? Resposta: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujos melhoramentos não dependeram deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Kardec acrescenta a seguinte explicação: todos os espíritos tendem, à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar, em novas existências, aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre
àqueles que encontraram obstáculos no seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, o estado, né? Sorte aqui está nessa condição, com esse valor. Estado. Deus não teria pesado suas ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode deixar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos meios de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Muito bem. Está quase no nosso horário. Vamos marcar aqui o item 3, com a data de hoje, para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Encarnação nos diferentes mundos. Hoje é dia 27/5/19. Ficou alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Podemos encerrar, então? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, junto com Jesus, nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, inteligência suprema do universo, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor e a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Dá-nos coragem e força, Senhor, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite,
Que assim seja.